Os Jogos Romanos não eram apenas entretenimento, eram eventos grandiosos, mas também cheios de perigo. Imagine estar na arena, onde caçadas de animais selvagens como leões, leopardos e até elefantes eram a atração principal. A adrenalina tomava conta do público e o risco era real. A qualquer momento, uma fera poderia romper a barreira. Os romanos sabiam como deixar a plateia na ponta da cadeira, ou melhor, no mármore frio da arquibancada. Essas batalhas também incluíam gladiadores, verdadeiros ícones de coragem e força, que lutavam até a morte. Cada golpe ressoava nas arquibancadas, acompanhado por gritos e aplausos entusiasmados. Os combates, além de um show brutal, também eram uma forma de demonstrar poder e controle. Era como se cada luta fosse uma mensagem silenciosa do Império. Aqui, só os mais fortes sobrevivem. Mas nem mesmo o público estava totalmente seguro dessa fúria coletiva. Por mais que os espetáculos fossem planejados, o imprevisível fazia parte do show. Afinal, o que seria de uma boa diversão sem o risco? A audiência, especialmente nas primeiras filas, sentia o calor das lutas e às vezes até os respingos de sangue dos combatentes. Era uma experiência visceral que misturava a excitação com um frio na espinha. Mas se você acha que a localização era uma questão de sorte, espere para entender como a hierarquia no Coliseu era algo levado muito a sério. No Coliseu, os assentos não eram apenas lugares para assistir ao espetáculo, mas uma representação visual do status social. Quanto mais próximo à arena, maior o prestígio do espectador. Senadores e oficiais de alta patente ocupavam as fileiras de honra, uma forma de reafirmar sua posição na sociedade. Para os romanos, estar ali era um privilégio que mostrava poder e influência. Nas fileiras superiores, o público em geral se aglomerava, ansioso por uma visão do combate. Eram cidadãos comuns, que mesmo longe da arena, vibravam intensamente a cada movimento dos gladiadores. Para eles, o show não era apenas sobre sangue e luta, mas também sobre a emoção de participar de algo grandioso, mesmo que de longe. Cada grito e aplauso fazia parte da experiência coletiva. Enquanto os senadores assistiam confortavelmente e sob proteção especial, os cidadãos das classes mais baixas lidavam com a realidade das multidões e a limitada segurança de sua localização. A diferença de tratamento era evidente e palpável, criando um contraste marcante entre privilégio e risco. E por falar em segurança, as medidas para proteger o público não eram nada sutis. Para manter a audiência segura, os romanos investiram em medidas impressionantes no Coliseu. Paredes altas cercavam a arena, criando uma barreira física entre os animais e o público. Além disso, rolos de marfim e redes foram instalados como camadas adicionais de proteção. Era como uma precaução extra para evitar que uma fera decidisse visitar as arquibancadas. A ideia era clara: proteger os espectadores, sem deixar de lado a emoção do espetáculo. Ainda assim, acidentes eram comuns. Um coliseu lotado significava um público imprevisível, com brigas ocasionais entre espectadores devido ao calor do momento ou às apostas fervorosas. Anfiteatros temporários construídos para grandes eventos também sofriam colapsos, causando pânico e ferimentos. Mesmo com a organização cuidadosa, o caos estava sempre à espreita, tornando qualquer show um evento cheio de adrenalina. Apesar das medidas, havia algo que nem as paredes mais altas podiam conter: a imprevisibilidade dos próprios jogos. Em alguns casos, as medidas falhavam em conter os animais, gerando um perigo inesperado. Mas a verdadeira surpresa vinha quando o perigo escapava além da arena, colocando a cidade em alerta. E falando nisso, a fuga de animais se tornava um problema real. Mesmo com uma parede de 4 metros ao redor da arena, o inesperado acontecia. Animais selvagens conseguiam escapar antes de chegar à arena. Imagine o caos que isso causava na cidade, com cidadãos tentando desesperadamente se proteger de feras como tigres ou ursos vagando pelas ruas. Era um verdadeiro cenário de pânico que transformava a diversão em um pesadelo real para os romanos. Quando isso acontecia, era como se o espetáculo deixasse de ser um evento isolado no Coliseu e passasse a fazer parte da vida cotidiana de Roma. Os guardas e caçadores eram rapidamente mobilizados para conter o perigo, mas nem sempre conseguiam agir a tempo. A cidade inteira podia ser impactada por esses momentos de descontrole, e o medo se espalhava como fogo em palha seca. Apesar do risco, os romanos não se deixavam abalar facilmente. Para muitos, a emoção de ver um leão solto nas ruas era apenas mais uma parte do show. No entanto, esses momentos de perigo real também revelavam o lado imprevisível do próprio Império Romano. Afinal,
Se até os animais podiam fugir, o que impediria um imperador de usar os jogos para fins mais sômbrios e pessoais? E falando em imperadores, os imperadores romanos não eram apenas espectadores passivos. Muitos viam os jogos como uma oportunidade de exercer sua autoridade de forma, digamos, pouco ortodoxa. Domiciano e Cômodo, por exemplo, não hesitavam em transformar o Coliseu em um palco para vinganças pessoais ou excentricidades macabras. Um dia comum de espetáculos podia rapidamente se tornar um evento bizarro, onde até mesmo a audiência corria riscos inesperados. Esses imperadores imprevisíveis usavam os jogos para reforçar seu poder e manipular a opinião pública. Às vezes, incluíam execuções ao vivo de prisioneiros, ou, em casos extremos, obrigavam cidadãos desafortunados a participar das lutas. Para o povo, assistir a um espetáculo assim era uma mistura de fascínio e medo. Era como se cada ato fosse um lembrete de que a vontade imperial era absoluta e não poupava ninguém, nem mesmo os espectadores. Mesmo que muitos romanos vissem os jogos como um momento de lazer, eles sabiam que o perigo estava sempre presente, tanto dentro quanto fora da arena. As ameaças podiam vir de um imperador temperamental ou de um gladiador determinado a tudo. Assim, sentar-se nas primeiras filas era mais do que uma questão de status, era um ato de coragem. Afinal, o que seria o Coliseu sem sua dose de risco mortal? O Coliseu era mais do que uma arena de espetáculos. Era um palco onde o poder, o medo e a sobrevivência se encontravam. O privilégio de estar na primeira fila carregava um preço alto, transformando o status social em uma questão de vida ou morte. E mesmo assim, os romanos voltavam, sedentos por mais. Se você ficou curioso sobre outras histórias intrigantes e perigosas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir sobre o lado menos conhecido da história.